O brincar livre é um direito que precisa ser assegurado para as crianças e traz muita qualidade de vida também para as famílias, ainda mais em contato com a natureza. Nessa época de férias, então, não tem nada melhor. Mas a gente sabe também que nesse período o risco de alguns acidentes com os pequenos também, infelizmente, acontecem. E, de repente, a diversão se torna um momento de angústia, de desespero. São muitas situações frequentes. Queimaduras, quedas, afogamento em piscina, engasgo, choque elétrico. São acidentes que muitos pais e mães, como eu, têm até arrepio de pensar. Você saberia como agir numa emergência até receber um socorro ou levar no hospital? Já passou por alguma situação assim? Vamos falar sobre isso? O nosso convidado desse episódio é o Dr. Daniel Becker, que é médico pediatra, sanitarista, palestrante com mais de 40 anos de profissão. Ele trata da saúde integral de crianças e das famílias. O perfil no Instagram é o @pediatriaintegralbr, que já tem mais de 1 milhão de seguidores, não à toa, com postagens de conteúdos muito relevantes do universo infanto-juvenil, que fazem parte do dia a dia de muita gente, e por isso ele se tornou um comunicador em saúde. Doutor Daniel, muito obrigada por aceitar o convite e poder falar de um assunto aí super importante, que são as emergências com as crianças. Obrigado, Carol. É um tema realmente importantíssimo, você tem toda a razão. E é preciso que haja exatamente um mínimo de preparo das famílias para lidar com essas situações que são comuns de fato, para que a gente não piore a situação ou possa conseguir esperar que um socorro profissional chegue, um socorro médico chegue, ou que a gente consiga alcançar um hospital. Sem dúvida, né? E é engraçado, né, doutor? Porque a maior causa de morte em crianças no Brasil, né? Você até mesmo fala no vídeo lá no Instagram, não é de meningite, de pneumonia ou de acidente de carro, como muita gente pensa, né? Mas sim por sufocamento, né? Essa é uma das principais causas, mas a gente também tem outras situações que, infelizmente, acabam sendo comuns e que podem até levar essa criança ou esse adolescente para o hospital, né? Então, de fato, o sufocamento é uma das causas mais comuns de morte, né? Ou de internação, de situação grave, porque ela atinge especialmente os bebês, né? Que são os mais frágeis. Eles estão sujeitos a duas situações específicas que são mais comuns. A primeira delas é o sufocamento no berço, né? Que a gente chama de síndrome de morte súbita do lactente, que é possivelmente um sufocamento, a gente nem sabe exatamente se é exatamente isso, mas é qualquer coisa que impeça o bebê de ter um fluxo livre de ar em torno das suas vias aéreas. Então, por isso é fundamental a gente sempre insistir com as mães e os pais que não se usa kit berço, que não se usa almofadinha, cobertor, mantas soltas no berço, que não se coloque em ninho todos fofinhos, com aquelas bordas elevadas. Por quê? Qualquer coisa que encoste no nariz do bebê, ele pode já sofrer uma morte súbita. Então, primeiro item da lista é nunca dormir de bruços. Nunca dormir de bruços. Nunca, jamais, jamais, jamais. É muito importante, tem que ser rigoroso nisso. E era uma prática até comum antigamente, né, doutora? As pessoas às vezes colocavam os bebês, né? Super. Eu botava minha filha para dormir de bruços, mas eu já sabia. Então, eu tinha um alarme lá que, depois disseram que não seria suficiente, mas tem bebês que realmente só gostam de dormir de bruços, mas é uma tragédia. Não se pode botar o bebê para dormir de bruços, porque é perigoso de fato. Não é que vai acontecer em todos os bebês que dormem de bruços, não, continua sendo um evento raro, mas ele é tão comum que ele é a maior causa de morte de bebês recém-nascidos, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, nunca dormir de bruços, nunca fumar, sempre amamentar sempre que possível. Esses são fatores que reduzem o risco. E também não fazer cama compartilhada em qualquer lugar. A cama compartilhada tem que ser segura. O ideal é um bercinho ao lado da cama da gente. O bebê é bom que ele durma no quarto da mãe, mas ao lado da gente, não dentro da cama da gente. E também não colocar nada que possa obstruir, nem kit berço, nem almofadinha, protetor de berço, manta, nada disso. Isso é muito importante.
e também proteger o bebê, os bebês maiores que já se deslocam, dos riscos de engasgo, que é o segundo tipo de sufocamento mais comum. Ele pode acontecer com comida, né, que é muito comum. Geralmente a gente fica assustado, a gente confunde o engasgo com o gag. O gag é simplesmente um reflexo do bebê de colocar a comidinha para frente da boca, quando ela vai lá para trás, ele não consegue engolir direito. Então ele faz assim, ele abre o olhinho, faz... abre o bocão, põe liga para fora, fica como se fosse tossindo. Parece um engasgo, mas não é. É um reflexo de gag, um reflexo normal. O engasgo, de fato, o bebê vai ficar completamente sem som, sem ruído, sem fazer com aquela cara esbugalhada e não vai conseguir respirar. E rapidamente ele vai desfalecer. Aí sim é o caso da manobra de desengasgo. Mas outras causas comuns também, ração de bichinho, né, que está lá pelo chão, o bebê engatinha, bota na boca, bolinhas de gude, brinquedos do irmão mais velho, moedas, né? A casa tem que estar muito bem cuidada para que não haja objetos disponíveis para esse bebê poder se engasgar. Pedaço de bexiga na festa, a bexiga estourou, a bexiga fica ali, o bebê bota aqui na boca, aquilo adere a traqueia, terrível. Enfim, tem que estudar um pouquinho isso para a gente ter uma casa segura para evitar o engasgo. Claro, na comida também a gente tem que saber oferecer os pedacinhos para o bebê da forma correta. Tem o BLW, né, que é esse método agora de bebê comer com as mãos, que é muito útil, que é muito bacana, mas tem que haver certos cuidados para que ele seja bem feito e não promova o engasgo. Fazer o corte certo dos alimentos, né? Porque às vezes aquele pedaço ali pode provocar, né? Eu lembro que tinha muita preocupação com o tomate também. Principalmente cortes verticais, não cortes compridinhos, alimentos molinhos e qualquer alimento arredondado, né, que tenha bordas arredondadas e duro, são os mais perigosos. Por exemplo, uma castanha de caju, um tomate cereja, uma cerejinha, uma uva, né, que a gente gosta de dar para os bebês. O que acontece? Quando você tem um objeto como esse, vou dar um exemplo aqui, ó. É uma caneta com uma borda arredondada, tá, e duro. Quando você coloca as duas mandíbulas, a mandíbula do bebê aqui e o maxilar superior aqui, ele faz um movimento de mastigação. O que acontece? Pode escorregar e aí você dá um impulso para esse objeto para trás, para dentro da boca dele. E ele vai lá para a garganta e aí provoca um engasgo. Então, todos esses alimentos têm que ser fatiados, triturados, para que sejam seguros. Isso até que fase, doutora, tem que ter essa preocupação do corte seguro? Alimentos em pedaços até 3 anos. Uma criança existe risco de engasgar com amêndoas, com castanha, por exemplo, até 3 anos. Eu daria ela partidinha, pipocas, tudo isso tem que ser partidinho. Eu até hoje eu fico um pouco ainda receosa quando eu dou o tomate cereja, né, que você comentou, porque ele é muito escorregadio, né? Minha filha tem 4 anos, ela mastiga super bem os alimentos, mas às vezes pode acontecer de escorregar. Às vezes é bom. Mas é muito mais remoto, muito remoto. 4 anos é bem remoto. Já mais tranquilo, né? Bom, a gente está falando de engasgo, eu queria que a gente mostrasse um pouquinho, só um relato da Janaína. Ela é mãe da Melissa, que agora tem 3 anos, mas ela teve uma situação assim muito traumática, né, doutor, de engasgo com a filha dela. Vamos ouvir aqui um pouquinho. Bom, eu passei por uma situação muito traumática com a minha filha. Acredito que tenha sido a pior coisa que aconteceu na minha vida. Ela teve um engasgo no 3º dia de vida. Foi o dia da alta hospitalar. Nós estávamos em casa já há algumas horas. Tudo corria bem. Ela nasceu sem nenhuma intercorrência, tudo dentro da normalidade. Ela estava dormindo já há 2 horas e estava acordando para mamar novamente. Eu estava me preparando para amamentá-la, eu a deitei na cama e ela começou a soltar o leitinho da mamada anterior. Começou a regurgitar, saiu leitinho pelo nariz, ela ficou roxa, muito roxinha, fiquei desesperada. Aí eu tentei fazer a manobra de Heimlich,
Eu, inclusive, tinha visto um vídeo na internet sobre isso. Eu achava que eu estava preparada, mas na realidade, a gente acha que não vai acontecer com a gente. Então a gente não presta a devida atenção. A informação ela fica superficial. Eu senti isso, uma sensação de que eu, eu assisti esse vídeo só para constar que jamais aconteceria comigo. E aconteceu. Eu não obtive sucesso tentando desengasgá-la, então a minha ideia foi gritar por socorro. Eu saí para o hall do elevador gritando, eu ia para a rua, quando um vizinho saiu e nos socorreu. Esse vizinho a pegou dos meus braços e a desengasgou. Ela começou a chorar, soltou o leite. Esse vizinho, ele era médico. Então, assim, foi uma sorte enorme que eu não sei nem descrever, né? E no final deu tudo certo. Bom, essa situação ela impactou diretamente no meu puerpério, né? Já é uma fase muito delicada para as mulheres, né? Muito difícil. Então, eu fiquei extremamente fragilizada. Eu tive muito apoio e acolhimento da minha obstetra, da enfermeira e consultora de amamentação que nos acompanhava e também da pediatra da minha filha, né? A consulta seria no dia seguinte, mas no dia em que houve engasgo, eu entrei em contato com ela, ela me orientou para deixá-la inclinada, que isso não aconteceria novamente. Depois, minha filha realmente foi diagnosticada com um refluxo um pouco mais acentuado do que da maioria dos bebês, então a gente tomou os devidos cuidados. Ela foi medicada por 6 meses e a gente tomava alguns cuidados para que ela não engasgasse novamente, deu tudo certo. Mas isso impactou diretamente na minha maternidade, na introdução alimentar, fiquei muito insegura, eu tinha medo de engasgo, tudo era engasgo, eu sempre achava que ela poderia engasgar, foi muito difícil. Eu tive um suporte muito grande também do meu marido. No dia do engasgo, ele não estava em casa. Nos únicos 15 minutos que ele ficou longe da gente, que saiu para comprar remédio, isso aconteceu. E teve um lado positivo, porque ele olhou para a situação de forma mais racional. Ele não sofreu como eu sofri por isso. Então, ele conseguiu me dar muito suporte. Eu acabei não procurando ajuda profissional especializada, mas eu acredito que deveria ter procurado ao longo desses 3 anos, que foi quando aconteceu, né? Acho que nunca é tarde para isso, porque esses reflexos a gente sente na vida da gente. Eu não sofri muitos julgamentos das pessoas sobre isso, porque eu realmente eu não falei com muitas pessoas a respeito. Eu não conseguia dividir essa situação. No primeiro ano, eu não conseguia falar sobre isso. Depois eu comecei a dividir aos poucos com as pessoas mais próximas. E hoje em dia eu falo bastante sobre isso, até como uma forma de alertar os amigos, os conhecidos. Eu acho que a gente tem que realmente falar sobre isso, contar a nossa história, para que ninguém passe por isso, né? Ou se passar, que esteja preparado para lidar com essa situação. Acho que o maior julgamento foi meu, né? Eu me culpei muito, eu achava que eu poderia ter feito diferente, que eu deveria ter deixado a minha bebê na posição vertical para rotar por mais tempo, sabe? Aquela coisa que depois que mama tem que ficar um pouquinho na vertical para rotar. Eu achava que ela não tinha ficado tempo suficiente. Eu achava que por algum motivo eu deveria ter sabido que ela nasceu com esse refluxo. Enfim, né? São as culpas que a gente se impõe. É uma situação completamente diferente. Bom, em primeiro lugar, Janaína, né? Em primeiro lugar, a Janaína não tem que sentir culpa de nada. Mães assumem as culpas por qualquer coisa que aconteça com o filho, mas isso é um acidente, é comum acontecer, relativamente comum. Tem bebês que já nascem sugando muito bem, deglutindo muito bem, alguns que têm uma certa incoordenação e um engasgozinho com leite pode acontecer. Geralmente eles são engasgos menores, né? Ela falou que ela devia ter mantido o bebê na vertical mais tempo. Isso, infelizmente, não tem relação, olha só, que coisa curiosa, né? Bebês que golfam, não golfam menos, porque eles vão ficar 1 hora na vertical. É claro que é bom deixar alguns minutos na vertical, deixar arrotar, especialmente, se conseguir, mas não é para ficar o dia inteiro na vertical sem não arrotar também.
Ela podia ter mamado um pouco menos, sim, de fato. Se o bebê está com muito refluxo, a gente tenta fazer mamadas um pouco mais curtas e com intervalos maiores. Mas, enfim, ela não cometeu nenhum erro, não é uma culpa dela o bebê ter engasgado. São ocorrências naturais que, infelizmente, acontecem. Vamos entender o seguinte: uma coisa é o engasgo com uma uva, que fica ali presa na garganta, impedindo a passagem do ar. Tá? Esse é um engasgo grave e que pode matar em minutos. Tá? Outra coisa é o engasgo com leite materno. O leite materno não impede a passagem do ar, ele vai escorrer para dentro da traqueia ou dos brônquios. É totalmente diferente. Ele raramente vai ser mortal ali na hora. Então, o risco de vida que essa criança estava correndo é mínimo ou nenhum. O que pode acontecer é a criança ficar muito afrontada, ficar tossindo para caramba, porque o pulmão rejeita qualquer objeto líquido ou sólido. Então, ele vai tossir. A tosse é o mecanismo de botar aquilo para fora. Mas isso não vai matar a criança. Pode até existir um risco de uma pneumonia depois. E se for um engasgo maciço, com uma quantidade enorme de leite, que vai toda para o pulmão, que é raro, pode prejudicar a oxigenação e a criança tem que ir para o pronto-socorro. Mas não é uma causa de morte imediata. Muito dificilmente seria. Tá? Normalmente, os pequenos engasgos que o bebê fica tossindo muito depois de mamar, né, a gente simplesmente coloca ele na vertical e fica ali batendo no bumbumzinho dele e tal. Se você estiver desesperado, o bebê estiver muito afrontado, não conseguindo respirar direito, faça a manobra correspondente à manobra de Heimlich. Quer dizer, a gente pegar o bebê, colocar ele, deixa eu me ajeitar aqui, colocar ele sobre o braço de bruços, né, com as costas para mim, a barriga para baixo. Eu coloco a minha mão aqui para abrir um pouquinho a boquinha dele, jogar a cabeça um pouco para trás. Se ele tiver com a boca fechada, eu posso até botar o dedinho aqui dentro. Eu desço aqui, apoio no meu braço, e com essa mão eu vou estar segurando na altura, ali entre a barriguinha e as costas, né? E eu vou fazer 5 pancadinhas com essa parte da mão, vigorosas, não fortes demais, mas vigorosas, para comprimir essa barriguinha em direção às costas. É esse movimento de sanfona que faz com que o leite ou qualquer objeto seja expelido. E eu faço isso repetidas vezes. No caso de um objeto sólido, a gente vira o bebê de frente e pressiona 5 vezes com 2 dedinhos na altura ali da linha entre os 2 mamilos, fazendo também força para aquilo provocar um efeito sanfona. Tá? No caso do líquido, não precisa, basta ele ficar de bruços e a gente ficar ali fazendo, aí coloca aqui, acalma, vê se já está respirando bem, e se ele estiver tossindo muito, depois disso leva no pronto-socorro. Então, eu não acho que em nenhum momento ela tenha corrido risco de vida, essa criança. Agora, doutor, numa criança um pouquinho maior, já não um bebê, essa manobra ela já não precisa ser feita jamais deitada, né? Se a criança já está em pé, acima de 1 ano e meio, 2, a gente se agacha ao lado dela, põe uma perna dobrada e uma perna à frente, né, do nosso... Uma perna fica dobrada e outra fica o joelho no chão, né? Você fica na altura da criança aqui. Então, eu estou aqui atrás da criança, ela está em pezinho, eu vou colocar uma mão, a mão que vai pressionar, vou botar em punho, a outra aqui sobre ela. Eu vou fazer em cima, porque não dá para ver pela câmera. Eu vou colocar as 2 mãos logo abaixo da linha das costelas para pressionar a barriga, fazendo esse movimento aqui para cima. Então, vou por trás, seguro, coloco o meu punho aqui e essa mão por cima e, com força, eu faço esse movimento. 3, 4, 5. Né? E vai repetindo isso até a criança conseguir respirar. E isso vale, aí no caso do adulto também, porque a gente vê muito caso, né, de adolescente. Adulto, você vai fazer isso em pé. Né? E aí, o que você tem que fazer? Um adulto pesado, você não vai conseguir, ele vai desfalecendo, você não vai conseguir segurar ele aqui. Então, você tem que se inclinar para trás, pede até alguém para ficar atrás de você, você tem que se inclinar para trás para você ter o peso do adulto em você, e aí você poder fazer a manobra. Se você estiver assim, o adulto vai desabar, você não vai conseguir segurar, especialmente se for uma pessoa pesada. Tá?
E aí é realmente uma manobra muito vigorosa, botar toda a força ali para pressionar essa barriga para aquilo sair. Sim. Agora, tem situações de engasgo que podem ficar assim mais graves, como você falou até dessa questão da uva, por exemplo, que obstrui a passagem mesmo do ar, e aí isso acaba chegando numa parada cardiorrespiratória, né? Até chegar esse socorro também, a massagem cardíaca, por exemplo, ela também pode salvar uma vida, né? Pode. E aí é muito difícil a gente transmitir isso num podcast, né? Mas, enfim, de qualquer forma, é importante a gente ter a consciência de que a primeira coisa a se fazer no caso de um engasgo grave é chamar a emergência, chamar o bombeiro, chamar um SAMU, chamar o que esteja mais à mão, né? Especialmente bombeiros, 193, SAMU 192. Então, se você estiver sozinho com a pessoa, começa a gritar para alguém vir te socorrer, liga para 193 e pede para o bombeiro vir, a pessoa engasgando aqui em parada cardíaca. Aí você deita a pessoa numa superfície dura, no chão, você vai se agachar, vai ficar de joelhos ao lado dela, com as mãos esticadas, e mesma coisa, com as duas mãos, uma sobre a outra, né, com essa parte da mão, aqui é a parte mais baixa da mão, que é mais durinha, eu vou colocar sobre o apêndice tifoide, esse ossinho que a gente tem aqui é o externo, né, esse osso aqui, e aqui, antes de chegar na barriga, você sente uma saliência aqui, que é o osso tifoide, o apêndice tifoide do externo. Vou colocar nessa região, um pouquinho acima dela, e vou pressionar 5 vezes. Quer dizer, no caso de uma pessoa leiga, eu vou pressionar continuamente, tá? Porque antigamente se fazia a manobra de auxílio respiratório, hoje em dia só se a pessoa souber fazer. A indicação até chegar ao socorro é fazer, essencialmente, a massagem cardíaca. Se você souber fazer a manobra respiratória, faça a cada 10 compressões do tórax, faça 2 respirações. Mas a manobra ela deve ser feita com os braços esticados, usando a força do corpo, tá? Não é assim, é assim, né, que eu estou debruçado sobre a pessoa. E o ritmo, você sabe aquela música Staying Alive dos Bee Gees, que justamente fala Staying Alive, ficando vivo, né? Permanecendo vivo. Então o ritmo é Staying Alive, Staying Alive. Toca a música na sua cabeça e vai fazendo o movimento do ritmo da música. Isso é muito útil a gente lembrar, para a gente poder fazer a coisa certa. E a compressão também tem que ser uma compressão que desça esse tórax. Tem que estar sentindo que o tórax está subindo e descendo, senão não vai ser efetivo. Essa é a ideia de fazer circular o sangue, que ainda está oxigenado, para, pelo menos enquanto esse socorro não chega. Mas isso é claro, para você ter uma noção clara dessa manobra, você tem que fazer um curso, você tem que vê-la visualmente, você tem que, seja presencial, seja online, tem que aprender a fazer direito. Claro. E, doutora, a gente tem outras situações também, né? A gente estava falando aqui das crianças. Olha, queimadura é uma situação que é muito recorrente também. E tinha um pouco daquelas coisas populares, né? Que às vezes, antigamente, o pessoal falava: olha, tem que passar. Isso, é. Passa pasta de dente, passa manteiga, clara de ovo. Outro dia eu coloquei um post sobre queimaduras e metade da galera disse, não, passa pasta de dente, passa clara de ovo, não tem nem cicatriz. Isso é um pouco irritante, né? As pessoas, tudo bem, tem a sua experiência, mas cientificamente a gente tem que respeitar minimamente a ciência, né? A queimadura continua acontecendo depois que a gente toca na superfície quente. Então, quando você tem uma queimadura, para você parar de haver lesão da pele, você tem que resfriar essa área. É a melhor forma de fazer isso não é com gelo também, muita gente bota gelo, é água corrente. O gelo provoca uma vasoconstricção que pode piorar. Coloca a mão, a perna, a cabeça, o que quer que seja, dentro da água corrente, no chuveiro, na torneira, e deixa 10 minutos, pelo menos, que aí, nesse período, a gente tem um resfriamento da área e você interrompe essa queimadura.
E também, outra coisa importante é dar um analgésico. A queimadura na criança, especialmente, dói muito, ainda mais nas mãos, dói demais. Então, dá uma Novalgina e depois que acalmar, depois que ficar esses 10 minutos resfriando, coloca um pano limpo em volta e vai para a emergência, vai para o pronto-socorro. Você evita o pior, você evita a progressão da queimadura e a lesão mais grave profunda da pele. Tá certo. Outra situação também que acontece muito, né, doutor? Afogamento, a gente vê tanto em piscina quanto em mar. Mar nem se fala, né? Que tem gente que acha que sabe nadar e aí não, acha que não tem problema, enfim, né? Correnteza, a gente não tem como confiar. Mas na própria piscina, mesmo quando essa criança ela até sabe nadar, mas a gente vê que acontecem algumas situações e aí também é importante ter esse socorro rápido, né? Sim. A manobra para afogamento é a mesma manobra para parada cardíaca de uma pessoa que engasgou. A parada respiratória, você faz aquela manobra com os braços esticados, stay na live e tal, a mesma coisa. Mas o mais importante em relação ao afogamento é a prevenção do afogamento. Né? A causa mais comum de acidentes, especialmente nas férias no verão, está todo mundo na piscina, na praia, os adultos estão lá bebendo, né, meio distraídos. Hoje em dia o celular também distrai muito. Uma criança entra na piscina, ninguém vê direito, e ela some lá embaixo. E a criança não fica, socorro, ela afunda. Né? Muito cuidado com isso, então. Fora piscinas que estão também acessíveis, e uma criança de 1 ano e meio sai da casa, vai andando, o pessoal está lá dentro do ar-condicionado, vai andando e cai na piscina. Então, algumas formas de prevenir isso. Muito, muito, muito importante. Em primeiro lugar, o adulto da vez. Tem que ter um adulto responsável pela piscina o tempo todo. O tempo todo. Essa pessoa tem que ser encarregada, ela não deve beber, ela não deve ficar no celular, ela deve ficar realmente atenta. Que isso seja revezado de hora em hora, para não ficar chato, mas é muito importante que esteja alguém encarregado, porque se todo mundo está encarregado, ninguém está encarregado. Né? Segundo, não permitir acesso à piscina. Né? Então, as piscinas, de preferência, têm que ser cercadas com uma cerca alta de 1,5 metro, com um portão lacrado que a criança não consiga abrir. Tirar os brinquedos da piscina para não ser atraente para as crianças. Usar colete salva-vida e não boia nos pequenos, especialmente aqueles que não sabem nadar. É colete salva-vida infantil, que já tem vários no mercado. Não use boias. Boia, mesmo na presença do adulto, podem facilitar o afogamento. Aquelas boias de cavalinho, cabeça de cavalinho, que elas afundam e viram a criança e ela não consegue sair de lá. O que mais? Não serve para nada. Não serve para nada. Minimamente pode proteger, mas oficialmente não serve. É causa de acidentes também grave. E, claro, ensinar uma criança a nadar o mais cedo possível é importante. Né? Mas mesmo assim, sabendo nadar, crianças até 5, 6 anos devem ser vigiadas constantemente. E qualquer criança, até a adolescência, quando tem uma criança ou adolescente na piscina, é bom ter adulto por perto. Claro, que às vezes em 2 segundos tudo pode acontecer, né? Agora, uma situação também que acontece bastante, eu acho que nas férias ainda mais, são as quedas, né, doutor? E acho que essa questão da queda, qual que é a situação em que realmente é uma urgência, que é preciso ir para o hospital, né? A gente imagina que às vezes quando essa criança bate a cabeça, por exemplo, é uma situação mais preocupante. Sim, quando ela bate uma outra parte do corpo, está levemente machucadinha, não está extremamente inchada, a gente pode botar gelo e aguardar, dar um analgésico e aguardar. Quando há sinais de uma fratura, uma área uma perna muito inchada, com muita dor, vermelha, né, deslocada, por cima desalinhada, aí, óbvio, tem que levar no pronto-socorro, de preferência colocar uma tala, envolver com uma faixa e levar para o pronto-socorro. A cabeça é um lugar mais sensível, obviamente, porque pode haver sangramentos para dentro da cabeça, isso comprimir o cérebro, e aí você tem um problema mais grave. E além de outros problemas também. Então, quedas em criança pequena, bebê, tem que ir sempre para o pronto-socorro. Abaixo de 6 meses, qualquer bebê que bata com a cabeça, especialmente se for acima da altura dele, se ele der um tombinho, bater assim,
ter um pouquinho de costas, de bater a cabecinha, não tem problema, porque ele amorteceu a queda com o corpo e bateu a cabeça depois. Mesmo assim, tem que ficar atento. Bebês de 5, 6 meses que já começam a rolar, o pessoal não sabe, cai da cama da mãe. Se for aquelas camas box enormes assim, tem que levar para pronto-socorro, se ele bater com a cabeça. Pelo menos para ser avaliado clinicamente. Nem sempre vai fazer tomografia, porque muitas vezes não é necessário. Mas se for uma queda importante, o que a gente tem que observar? Desmaio, se a criança desmaiou, já é indicação de pronto-socorro. Se ela vomita, começa a vomitar. Se ela vomitar uma vez, uma criança grande, bateu com a cabeça de leve, vomitar é normal, até pelo estresse. E pela própria pancadinha também, ela pode gerar vômito, uma coisa chamada concussão. Mas se começar a vomitar seguidamente, ou chorar sem parar, ou ficar com uma movimentação estranha, meio tonta, meio sem equilíbrio, ou ficar meio um pouco lesa, assim, sem responder direito. Todos esses motivos são claramente motivos para levar para o hospital. E convulsão, obviamente, né? Criança que desmaia, não acorda, obviamente. Mas essas crianças que estão, a gente fica na dúvida, se for uma queda maior de 1 metro, eu levaria no hospital sempre, pelo menos para avaliar. E a coisa de não dormir, né? Que é um mito comum. Não é preciso deixar a criança acordada. Se a criança bateu a cabeça às 8 da noite, estava morrendo de sono e caiu e bateu a cabeça, se você ficar tentando manter ela acordada, ela vai chorar desesperada e vai chorar de sono, não de dor na cabeça, e não de alteração neurológica. Então, deixa ela dormir e acorda ela 1 hora mais tarde. Fica observando ali a respiração, se está tudo bem. Deixa ela dormir e acorda ela um pouco mais tarde para ver se ela oferece água, pergunta o nomezinho dela, onde é que ela está, cadê a mamãe, cadê o papai, para ver se ela está lúcida e volta a dormir de novo sem problemas. Pode fazer isso mais uma vez, 1 hora, 2 horas depois, fazer essa nova verificação. Perfeito, doutora. Você estava falando aqui, eu estava lembrando de um caso recente de uma amiguinha da minha filha que estava brincando, são gêmeas, né? E uma delas brincando naqueles pula-pulas, né? E assim, eu acho que foi 2 segundos, porque os pais não viram como foi a queda. E acho que aí é mais desesperador, porque você não sabe como foi, né? Se foi do brinquedo para fora, se quando desceu. Enfim, ela machucou ali, reclamou de dor na perna, não bateu a cabeça, mas ficou ali persistente, tiveram que levar mesmo para o pronto-socorro e tinha fraturado a perna, né? 4 anos. Então, quer dizer, às vezes a gente também precisa dar essa devida importância também para a dor, né? Assim, tudo isso que você citou, mas é importante se precaver, porque às vezes pode ser uma fratura, né? Você mencionou uma coisa importante, sem dúvida. Pula-pula são brinquedos perigosos. Então, muita atenção, pula-pula, porque pula-pula com mais de uma criança não é indicado, deve ser uma criança de cada vez. E muita atenção, toda vez que sai, pula lá dentro e bate a cabeça no outro, um escorrega no outro e bate com a cabeça naquele ferro em volta do pula-pula. Então, pula-pula, muita atenção. Né? E não é um brinquedo para bebês também, é um brinquedo para crianças que já se equilibram bem, 4, 5 anos, e sozinhas, de preferência, sob supervisão de um adulto. Claro, sem dúvida. Doutor, para a gente terminar aqui, vamos falar que você tem um curso super importante, que a gente está falando dessas emergências aí pediátricas, né? É um curso que você faz aí junto com o Jesuíno Ramos Filho, que também é pediatra e um dos maiores especialistas em UTI e emergências do Brasil, um curso online. E queria só que você falasse um pouco, assim, desse uma resumida sobre o que é ensinado nesse curso, né? Quais são as aulas aí inclusas nele. Obrigado, Carol. É um curso que eu acho que ficou muito bacana e que vai melhorar ainda mais esse ano. O Jesuíno é um grande especialista em emergência e ele tem tanta experiência que ele inventa o que fazer na hora de uma emergência quando não tem o que fazer. Ele ensinou, por exemplo, no curso lá, a imobilização de uma cabeça de uma pessoa que teria tido um acidente de carro, que é muito importante, né? Porque para você evitar agravamento de fratura de coluna e lesão medular, com cobertor, ele é fantástico mesmo, é um cara que tem muita experiência e é ótimo. A gente teve uma interação muito boa, as aulas são gravadas de interações ao vivo, que a gente teve na primeira versão do curso, então tem momentos muito engraçados, é bem bacana mesmo. E
é um curso que cobre praticamente todas as emergências mais importantes, não só da infância, mas também de adultos e idosos. A gente ensina manobra de reanimação em idosos, em adultos, ensina, fala sobre emergências em idosos, quedas principalmente. Então, é um curso bastante completo, onde você vai aprender a lidar exatamente com o que a gente falou aqui: traumas, quedas, trauma cefálico, o que fazer quando em emergência, queimaduras, fraturas, hemorragias, né? Cortes, hemorragias, picadas de animais peçonhentos, e as emergências clínicas: febre, vômito, diarreia, problemas respiratórios, obstrução respiratória, dificuldade de respirar, enfim, um grande número de situações de emergência que a gente pode realmente encontrar no dia a dia, e para algumas delas a gente tem que estar muito bem preparado. E outras aulas que vão ensinar você justamente a evitar ter que ir no pronto-socorro, poder lidar com esses primeiros cuidados em casa, isso aí, para emergência, que é uma coisa muito chata e custosa, e leva tempo a ser atendido, não sei o quê, no caso de uma real necessidade. Então, acho que é um curso bem completo, e esse ano o nosso curso vai ter um acréscimo, que o Jesuíno vai dar uma aula por mês em temas específicos, e no final, em temas escolhidos pelo grupo de alunos. Então, acho que isso vai também, essas aulas também vão ficar gravadas, vai agregar muito conteúdo ao curso. Eles vão falar sobre parada cardíaca com o Vinícius, que é um grande cardiologista, uso de desfibrilador, que hoje em dia tem em restaurantes, tem em lugares públicos, né, para parada cardíaca, e muitas outras aulas que vão ser muito úteis para quem fizer esse curso, tenho certeza disso. Que legal, eu já adianto aqui que eu vou fazer. Quem tiver interesse também, gente, no site do Dr. Daniel Becker tem. danielbecker.com.br, BRCKER. Isso, perfeito, doutor. E aí, esse curso ele pode ser acessado online, né? No momento que for mais conveniente para as pessoas. Vem, acho que um e-book também junto, né? Além das videoaulas, né? Vem alguns PDFs, as principais aulas, exatamente. E realmente, assim, são assuntos que a gente acha, né? Que às vezes não vão acontecer com a gente, mas é mais comum do que se pensa, né? Você que está nesse universo, então, né, doutor? Atendendo aí crianças e adolescentes. E você estava falando da questão de manobras, tal, que às vezes pessoas têm que estar com essa informação, com esse preparo, mas às vezes numa situação de emergência, principalmente essa do engasgo, a gente tem visto muitos vídeos, né, de pessoas ali que tiveram esse preparo e conseguiram salvar vidas. Então, assim, acho que é a primeira coisa que as pessoas se perguntam, né? Será que eu tenho condição, né, de atender uma emergência como essa, por exemplo, do engasgo e tal, mas fazendo o curso é possível essa pessoa ter esse preparo, né? Perfeitamente. No mínimo, ela vai não atrapalhar e pode potencialmente ajudar muito e pode potencialmente salvar uma vida também, com certeza. Sem dúvida. Legal, olha, eu conversei aqui com o Dr. Daniel Becker, que é pediatra, sanitarista, já tem mais de 40 anos aí de experiências atendendo famílias, né, prezando aí pelo bem-estar, pela saúde das famílias e das crianças. Dr. Daniel, muito obrigada pela sua disponibilidade aí por falar de um assunto aí super importante. Com certeza, eu acho que muita gente vai ficar mais atento e vai aproveitar esse conteúdo de alguma forma. E se precisar, a gente espera que não, mas se porventura acontecer, já ter mais informação aí sobre esses assuntos. Obrigado, Carol. E eu convido também os nossos ouvintes a conhecerem meu perfil no Instagram, que é o Pediatria Integral BR. Se você botar Daniel Becker, vai encontrar também, onde eu falo de todos os assuntos relativos à infância e também de doenças, emergências, mas muito mais. Falo de tudo que é mais importante em relação à paternidade, maternidade, infância, desde a alimentação até telas, a natureza, a brincadeira, o comportamento, a educação, os limites, tudo está lá. Em inúmeros posts, já está chegando aí a 1.100.000, cento e tantas mil pessoas que seguem, e é muito gostoso ter essa interação com esse público. Muito obrigado pela entrevista e a gente se vê em breve. Sem dúvida, doutor. Muito obrigada, viu? Espero que a gente fale aí nos próximos episódios aí sobre todos esses temas aí que você listou. Tem muita coisa importante aí para a gente tratar. Um abraço, viu?